Amados irmãos, graça e paz. O reinado de Davi é o tema da aula número 157 da nossa sessão de formação em teologia básica e avançada, que tem como fundamentação bíblica o livro de 2 de Samuel, capítulos 11, 12 e 13. Este programa de formação em teologia tem como intuito contribuir para a edificação mútua da igreja. Sessão esta que é antecedida por um momento que, em separado, procedemos a um estudo vertical, a um estudo teológico às Escrituras Sagradas, para poder extrair não só a letra, não só a compreensão histórico-gramatical, mas também uma compreensão alegórica, de forma que desta forma possamos nos apropriar não só da morfologia, mas sobretudo do espírito que reveste essa mesma letra. De forma que agora, em assembleia, possamos transmitir a boa nova do Evangelho para a edificação mútua da igreja, com vista que a igreja possa cumprir a sua missão escatológica. Este programa visa, assim, materializar 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta por 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma a igreja, o cristão, possa não só adotar a bibliocentridade, mas também possa encontrar na própria palavra de Deus o poder de Deus em glória, que desafia a igreja a poder, então, a partir da palavra, poder desenvolver uma fé extraordinária para que, através da obediência à palavra de Deus, toda a igreja possa estar preparada e alinhada aos planos de Deus e assim possa cumprir o plano da igreja de salvação e também o plano de poder cada membro da igreja, enquanto os membros do corpo possam cada um poder receber e cumprir o seu chamado específico. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, mas sobretudo orar em espírito, para que desta forma possamos colocar diante do trono da graça tudo aquilo que forem as nossas petições, os desafios da igreja, possamos colocar à vontade do Pai e quando nos faltarem palavras, até o próprio Espírito Santo possa interceder por nós através de gemidos inexprimíveis, para que desta forma possamos estar sempre em comunhão, em intimidade e em comunicação livre e espontânea com o Pai, por intermédio do Espírito Santo, que nos conduz até Cristo, e Cristo que é o único caminho para o Pai. O quarto e último objetivo é o de promover a união da igreja. Igreja uno, santa, católica e apostólica, que através da bibliocentridade ela se interliga, ela se comunica, ela persevera na oração, persevera na meditação às Escrituras Sagradas, persevera naquilo que é a comunhão na partilha do pão. E desta forma a igreja possa se manter unida através da simbologia e da forma como a própria Trindade mantém essa mesma unicidade. Queremos assim iniciar o nosso estudo, lembrando que este estudo de hoje é a nossa sessão número 157, cujo tema é Reinado de Davi. E este estudo nós vamos realizar à luz das Escrituras Sagradas, livro de 2 de Samuel, capítulos 11, 12 e 13. Por ser uma sessão composta em termos de carga, de informação, de mensagens, de instrução, nós vamos subdividir esse estudo em 7 partes. Cada uma dessas partes tem uma mensagem peculiar e também ela visa transmitir um aprendizado, uma ferramenta, uma instrução, enfim, dá-nos um ponto de oração, um ponto de vigília, mantém-nos assim conectados com o Senhor e também
faz com que nós possamos daqui extrair a forma pela qual possamos manter os nossos votos com o Senhor totalmente ativos. A primeira parte destes 7 é quando Davi trai a sua missão política e religiosa, preferindo permanecer em Jerusalém numa altura em que os reis saíam para as guerras. E toda esta parte é o capítulo número 11. Como resultado disto, Davi peca, e porque Deus não fica indiferente ao fato do rei ter desprezado a Deus, Deus não despreza o rei e envia ao rei o profeta Natan, para que o profeta Natan fosse contar ao rei uma parábola. Isto é, a parábola é uma narrativa curta que transmite uma verdade complexa. E desta forma, o rei Davi acaba por se arrepender, e ao arrepender-se do pecado que cometeu, o profeta Natan se encarrega de explicar quais são os juízos de Deus, mesmo tendo sido perdoado, quais são os juízos que iriam recair sobre ele. Temos a quarta parte, que é o fim da guerra contra os amonitas, através do oficial, do comandante de Davi, que liderava esta peleja, que é Joabe. E até a quarta parte, pontos 2, 3, 4, é o capítulo número 12. E as últimas 3 partes, 5, 6, 7, é o capítulo número 13, em que começa com Amon, que é um dos filhos de Davi, que ama a Tamar, que é outra filha de Davi, cometendo desta forma incesto. E mesmo diante disso, poderia Davi ter julgado de acordo com a lei, porque aqui houve uma violação da palavra de Deus. Depois nós vemos que, pelo fato de Davi não ter feito juízo contra Amon, seu filho, é o outro filho de Davi, chamado Absalão, que faz justiça pelas próprias mãos, matando a Amon. Mas também, ainda assim, Davi poderia também, em observância à lei, poder ver qual era o pecado, qual era o castigo por intermédio deste pecado. Mais uma vez, Absalão, para escapar à fúria do pai, então foge para Talmai, que é a terra natal da sua mãe. Para consubstanciar esse estudo, nós vamos trazer também como fundamentação bíblica 13 bases bíblicas distintas em todas as escrituras sagradas do Antigo ao Novo Testamento, que vão nos ajudar também a ter uma boa fundamentação bíblica e compreensão teológica ao estudo de hoje. Vamos agora lembrar-nos o que é que nós aprendemos na última sessão de formação em teologia, na sessão número 156, que teve como tema Davi e Saul, Deus é o juiz do poder real. Sobre esse tema, Davi e Saul, Deus é o juiz do poder real, nós vimos aquela peripécia da qual que inicia com Davi ao ter vencido Golias. Então, a aprovação de Davi diante dos homens aumenta, pois Davi levou a cabeça de Golias à sua mão. Isso fez com que mulheres e crianças celebrassem essa vitória, cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E isso fez com que o rei Saul pensasse: se agora celebro a vitória dele, só falta então ele levar a coroa de rei. Não bastasse isso, também ele vê Saul, o seu próprio filho, Jonatas, que também, aproximando-se de Davi, aquilo foi como um amor à primeira vista, pois Jonatas foi capaz de despojar as suas vestes reais e entregá-las a Davi. Inicia aqui uma grande perseguição de Saul a Davi, porque então começa Saul a sentir ciúmes, começa Saul a sentir ódio de Davi. E ele primeiro, como um ato de generosidade, porque ele achava que não poderia ele, com as suas próprias mãos, tirar a vida de Davi, ele então maquina para que Davi pudesse ir à frente das suas expedições militares,
de forma que Davi fosse ser ferido. Ele primeiro oferece a sua filha Meriabe a Davi como esposa, mas quando chega o momento de cumprir essa promessa, em vez de dar a Davi, ele entende dar a um outro homem. Em ato sucessivo, depois ele ouve falar que a sua outra filha ama a Davi, é quando ele então dá como oferta essa sua filha Davi, mas pedindo como dote 100 prepúcios de filisteus. Davi, ao invés de dar 100, Davi dobrou, deu 200 prepúcios de filisteus incircuncisos, e ainda assim Davi continuou a servir com fidelidade a Saul. Sempre que Saul fosse atormentado pelo mau espírito, Davi prontamente descia e tocava a harpa, mas desta vez, porque o ódio aumentava cada vez, Saul, ao invés de agradecer, de se arrepender, ele agora pega o arco ou a flecha e lança para Davi. Davi, porque já estava vigilante relativamente a este caráter dúbio, a esta oscilação do humor de Saul, Davi agora esquiva. É quando Saul confessa ao seu filho Absalão e também aos seus homens de confiança da sua guarda que ele agora quer matar Davi. Então, Jonatas informa a Davi do plano macabro de seu pai. Davi foge e Saul manda capturar a Davi. Davi agora é defendido tanto por sua filha Mical, bem como pelo seu filho Jonatas. Até que por fim, Saul, vendo-se frustrado a todas as suas tentativas de capturar Davi, ele ouve falar que Davi foge até Naiot em Ramá. Então Saul envia 3 grupos de homens para que fossem deter, arrastar e trazer Davi até si. Os 3 grupos de homens foram para junto de Davi, Davi que se encontrava agora juntamente com os outros profetas, encabeçados pelo profeta Samuel. Quando chegam esses homens, ao invés de pegarem Davi, eles são convertidos pela transe profética e começam também a profetizar dentre os profetas. Ouvindo isto, Saul, ele acaba por ele próprio também fazer-se a Naiot em Ramá, para ele também pegar a Davi, e ele também, mais uma vez, entra naquela transe profética e também Saul começa a profetizar dentre os profetas. Depois, Davi então refugia-se para encontrar-se com seu amigo Jonatas, e eles acabam de fazer uma aliança que, jurando a Deus por essa aliança, para que Deus fosse ser testemunho deste juramento, eles fizeram um juramento tal que a sua amizade, a sua proteção mútua iria perdurar para além deles e que fosse também comprometer a sua descendência. Depois então sai Jonatas na tentativa última de poder também convencer a seu pai que perdoasse a Davi, mas agora o seu pai também já insulta ao seu próprio filho e tenta matar o seu próprio filho. É quando Jonatas então refugia-se e vai informar ao seu amigo Davi que o seu pai de forma alguma não aceitou, não deixou o seu coração amolecer, mesmo após o próprio filho Jonatas tendo ido convencer ao seu próprio pai. Então, isto foi a essência do último estudo que nós realizamos. Vamos agora dar início com atenção ao nosso estudo de hoje. Nós agora estamos a olhar para o reinado de Davi. Se vê que até onde nós fizemos o estudo, esta revisão, conforme ela pôde abarcar, ela mostra-nos um período em que Saul é quem reinava. Davi já havia sido ungido por Samuel como rei de Israel, mas Davi, ele, movido, impulsionado, guiado pelo Espírito de Deus, ele já agia como rei, mesmo não estando a viver no palácio. Isto é, Davi não tinha poder, mas Davi tinha a unção, tinha a revelação, tinha a fortaleza,
tinha sabedoria, tinha justiça e Deus era com Davi. Davi começa a reinar quando tem a idade de 30 anos e Davi reina por um período de 40 anos. Passa-se o tempo, significa que Saul continua a perseguir a Davi até que Saul acaba por ser morto e o filho de Saul também, Absalão, é morto. E agora então Davi toma posse como rei de Israel. Davi, quando toma posse como rei de Israel, ele teve os seus primeiros 6 filhos em Hebrom. Porque Davi primeiro reinou em Hebrom durante um período de 7 meses. E lá ele teve 6 filhos. Depois desse período de 7 meses que Davi reina estando em Hebrom, Davi muda-se para Jerusalém, onde agora passa a fixar morada. E aqui Davi tem mais outros, estamos a falar de cerca de outros 6, 7 filhos. Na verdade, Davi teve cerca de 20 filhos ao todo, porque aqui são mencionados somente filhos do sexo masculino. Porque entende-se que na tradição hebraica, eles contavam os filhos do sexo masculino porque eles davam continuidade ao nome do pai e considerava-se que os filhos, neste caso filhos de sexo feminino, quando saíssem de sua casa, elas então eram consideradas como sendo da família de seus maridos. Então aqui são somente numerados os filhos homens, mas Davi teve ao todo 20 filhos. Então, o que acontece? Davi agora é o rei de Israel e Davi tem como comandante das suas forças um homem chamado Joabe. E Joabe é, por sinal, sobrinho de Davi, porque Joabe é filho da irmã de Davi. O que acontece? Davi, ele já está a consolidar o seu poder e é chegado a um período designado como sendo o período em que os reis saem para as guerras. Davi, como que a celebrar as suas vitórias anteriores, Davi decide, neste período de guerras, ficar no palácio e envia para liderar essa guerra o seu comandante chamado Joabe, e Joabe faz essa guerra juntamente com os seus oficiais. Como sempre, importa fazer uma ligação entre esta aula de sessão de formação em teologia com a última oração sacerdotal publicada aqui este domingo. Lembrando que, tendo o mesmo objeto, o primeiro parágrafo da oração sacerdotal, ele ocupa-se de descrever aquilo que é a face pela qual o Senhor se apresentou-nos ao longo do último estudo teológico, do qual resultou a escrituração desta mesma oração. E lá, o Senhor se revela para nós como sendo Yeshua, como sendo o Salvador. Esta denominação do Senhor como Salvador, como Yeshua, consta no livro Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 21. O que aconteceu nesta ocasião, neste ponto, nesta base bíblica? Nós temos que ali Maria e José são um casal, mas que ainda não estão unidos em casamento. Maria conserva a sua virgindade e Maria então concebe através da descida do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Maria concebe. José, que era o seu noivo, como ele era um homem justo, ele preferiu se afastar da Maria para que a Maria não fosse ser acusada de adultério. Quando José está a pensar em se afastar de Maria,
um anjo visita-o nos sonhos, neste caso, o mensageiro, o anjo Gabriel, e ele fala para José que a Maria havia concebido, sim, mas que ela concebeu pela descida do Espírito Santo sobre ela. Então, o anjo completa esta mensagem, esta visita a José através do sonho, dizendo que há de nascer um menino, e este menino darás o nome de Jesus. Que naquele sentido, em hebraico, o Jesus que anuncia ali é Yeshua. E o significado de Yeshua é o Salvador. Significa que o anjo completa a mensagem a José dizendo que ele é Jesus, é Yeshua, porque ele vai salvar a humanidade do pecado. Fazendo uma ligação com esta, nós podemos também chamar para fundamentar esta faceta, esta face que Deus nos apresenta, olhando para o livro de Salmos, capítulo 25, versículo número 11. Que ali o rei Davi, ele diz, por amor do seu nome, que nome? O Senhor. Deus, ele se reserva o direito único e chama a si a missão de salvar o que? Salvar a humanidade, não obstante o seu desvio, não obstante a sua queda ocasionada no jardim do Éden por desobediência à palavra de Deus. E ainda para completar esta compreensão sobre o nome Yeshua, o Salvador, nós podemos encontrar também em Salmos capítulo 51, versículo 1 e seguintes, que é a súplica de Davi após ele estar a adorar a Deus, quando ele está a implorar para que o Senhor pudesse o livrar da sua iniquidade após ele confessar o seu pecado que cometeu contra Urias e o adultério contra Betsabe. Então, Salmo 51, versículo 1 e seguintes, é esta súplica de Davi em arrependimento pelo seu pecado. Então, Davi diz, retire, Senhor, de mim a minha iniquidade e perdoa-me pelos meus pecados. Então, nós aqui encontramos, através desta confissão de Davi, o reconhecimento do quê? O reconhecimento do seu erro. Encontramos aqui Davi a pedir o perdão ao Senhor. Encontramos aqui Davi a confessar o seu pecado. Então, tudo isto é importante, por quê? Porque o homem somente conhece, pode receber a Cristo mediante ele se arrepender e reconhecer o seu pecado diante de Cristo, porque Cristo é o Salvador, é aquele que foi enviado com a missão de vir curar ou libertar o homem do pecado. Então, este é que é a doxologia que nós fizemos constar no primeiro parágrafo da oração sacerdotal deste último domingo. Voltando aqui para este momento histórico em que Davi é chegado o período das guerras, dos reis fazerem essas guerras, e Davi, ao invés de fazer essa guerra, ele envia o seu comandante chamado Joabe, que este vai se acompanhar pelos seus oficiais de todo o exército, vai para a peleja, mas Davi decide ficar onde? Em Jerusalém. Decide ficar no palácio, decide ficar em casa. O que aconteceu? Davi, quando ficou em casa, num momento em que era período de guerra, em que os reis, sendo um período de guerra, deveriam se fazer a guerra, Davi então entrou em inatividade.
Consequentemente, essa inatividade gerou ociosidade. Qual foi a consequência dessa ociosidade de Davi? A palavra de Deus diz-nos que quando Davi decide ficar em Jerusalém, de acordo com 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, Davi fica em Jerusalém e Davi então faz-se à varanda do seu palácio e ele ali então fica a observar de relance a sua volta. E ele vê num quintal alheio, num quintal além, ele vê uma mulher a lavar-se, uma mulher que era formosa à vista de Davi. Davi, ao ver essa mulher formosa à sua vista, ele desejou essa mulher, ele cobiçou essa mulher. Consequentemente, Davi manda mensageiros ou pergunta aos seus homens quem é aquela mulher. Eles respondem que aquela mulher é esposa de Uria. Uria, que era um dos oficiais de Davi. E Davi, mesmo sabendo que aquela era uma mulher alheia, no caso até em particular, uma mulher de um dos oficiais mais confiados de Davi, um dos homens próximos de Davi, Davi não conseguiu segurar ou conter aquilo que foi o desejo da sua carne, aquilo que chamamos de concupiscência dos olhos, que vamos um pouco aqui para frente explicar qual é a base bíblica que retrata sobre a concupiscência dos olhos. Mas o que acontece é que Davi, ao invés de ir à guerra, ao invés de se fazer aquilo que era a sua tarefa, do que? De ser um guerreiro de Deus, de ser um servo de Deus, de estar em atividade que lhe era reservada naquele período, por causa desta ociosidade de Davi, Davi acabou por ficar refém do pecado. O que o pecado fez ou ocasionou para Davi? A palavra de Deus, na carta a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, fala sobre a importância do cristão combater o seu bom combate e conservar o seu depósito de fé, para que através desta forma ele possa conservar o galardão da justiça que vai lhe ser conferido pelo próprio Cristo, o Salvador, que nós agora falamos quando nos referimos à doxologia, que é o Yeshua. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo, quando se refere à questão do depósito da fé, quando fala de combater um bom combate, ele ali se refere, por exemplo, àquela que era uma disciplina atlética, trazendo aqui uma ideia de um atleta em alta competição, nomeadamente atletismo, que era uma das atividades mais famosas e importantes a nível do Império Romano, a nível, portanto, do Império Romano, naquela altura em que Paulo escreve as suas cartas. A verdade, porém, é que numa pista de atletismo, cada corredor, cada atleta tem a sua pista específica. E cada um corre, dá o melhor de si para chegar primeiro à meta. O desafio que o apóstolo Paulo agora nos traz não é de cada um correr a sua corrida para chegar à sua meta. Mas é mais do que isso, nós olhamos para um desporto que é mais social, que é mais solidário, em que todos os atletas possam cooperar uns com os outros. Quando há esta cooperação entre os diferentes operários, entre os diferentes mordomos, entre os diferentes servos do Senhor, o resultado, que é o trabalho do Senhor, ele tem um resultado, tem um impacto ainda maior. Por quê? Porque é através disso que solidifica-se o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, numa acepção de corpo da antropologia, o corpo é o conjunto de diferentes membros. Significa que não existe um membro que seja mais importante que um outro membro. Nem ninguém pode dizer que a cabeça é o membro mais importante que a unha, porque todos os membros são igualmente importantes, todos formam o corpo. Idem para o corpo de Cristo, no entanto, que uma congregação, que uma casa do Senhor, que uma igreja, ela também é o resultado de diferentes membros, cada um com a sua
missão, com o seu dom, com o seu ofício, com o seu talento, com o seu objetivo. E eles, conjuntamente, formam o corpo. Idem para a Igreja Universal ou para a Igreja Espiritual de Cristo, que é o conjunto das diversas congregações que, através do ecumenismo, elas ajuntam-se para poderem gerar um resultado maior e formarem o corpo de Cristo com C maiúsculo. Então nós vemos que aqui as bases bíblicas que nós trazemos para poder ressaltar a questão de combater um bom combate, que era a necessidade do próprio Davi, enquanto rei, estar no combate para poder evitar a ociosidade que lhe causou o fato de ter decidido ficar no palácio e enviar os seus homens para irem à guerra. Isto faz-nos pensar que Davi foi traído, por quê? Foi traído por querer celebrar as suas vitórias anteriores. E isso tem um preço alto. Qual foi o preço alto que causou? É que Davi mandou chamar Betsaba a si, mandou com que seus mensageiros fossem buscar Betsaba, mulher alheia, até si, e ela chegando até si, Davi deixou que ela se purificasse do seu período menstrual. Depois Davi então deitou-se com essa mulher chamada Betsabe. Consequentemente, aquela mulher Betsabe, passado algum tempo, ela volta para sua casa, ela fica grávida e ela manda uma mensagem para Davi dizendo que estava grávida, estava à espera de um filho de Davi. Davi já cometeu o pecado, Davi já cometeu o adultério e, para agravar, Davi agora está à espera de um filho de uma mulher que não é sua. O que aconteceu de seguida? Nós vemos que Davi agora, ele se vê numa situação delicada. E Davi começa a pensar que tinha que cobrir aquela nudez, aquela vergonha, aquele pecado. E Davi então começa a conjecturar, a pensar em como é que ele pode tapar aquela vergonha, aquela nudez, aquele pecado que ele cometeu. Mas existe um caminho de o pecador se arrepender. Ou melhor, do pecador poder ver o Senhor a tapar a sua nudez, que é quando o pecador reconhece o seu pecado e o pecador se arrepende, como confessando o seu pecado ao Senhor. Davi não reconhece o seu pecado, não confessa o seu pecado, mas Davi pensa que ele pode tapar aquela vergonha, pode tapar aquela nudez, e ele então decide mandar chamar o marido de Betsabe, chamado Urias, que estava no combate. Então Davi manda mensagem para o seu comandante chamado Joabe, dizendo: manda Urias vir até o palácio. E Urias dirige-se ao palácio a mando do rei, deixando de combater. Quando chega ao palácio, o rei então saúda a Urias e pergunta a Urias como estava o comandante do Urias chamado Joabe, como estava o exército e como estava a própria guerra ou batalha. De seguida, Davi diz a Urias que Urias poderia então ir descansar até a sua casa, que Urias poderia fazer-se à sua casa, que Urias deveria ir lavar os seus pés em casa. Quando sai Urias da casa de Davi, Davi mandou com que se levasse refeição da mesa real para ir se servir a Urias. O que Urias faz? Urias, antes de vermos o que Urias faz, vamos perceber o efeito e a consequência deste pecado que Davi comete. O que acontece? O que nos diz a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Fala precisamente sobre a concupiscência dos olhos, que é aquilo que nós estávamos há bocado a querer despertar, sobre como é que inicia o pecado. O pecado, no caso de Davi, foi um pecado que resultou de falta de autodomínio, de falta de autocontrole. Pois Davi
não conseguiu segurar aquilo que eram as suas necessidades carnais. Por quê? Primeiro porque Davi teve ociosidade. Por causa daquela ociosidade, Davi ficou espiritualmente fraco, vulnerável. Consequentemente, Davi desejou o que não era seu. Ao desejar o que não era seu, entrou o pecado ali. O pecado encontrou ocasião para entrar em Davi. Entrou o dono, o pecado no caso, entrou dos olhos de Davi. Então, isto é o que o apóstolo João se refere na carta de 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8, quando se refere sobre a concupiscência da carne. Nós vemos aqui Davi, ele agora, diante desta concupiscência da carne, diante desta fraqueza que Davi comete, nós vemos que Davi, ele, o que fez depois? Ele, ao invés de recuar, ao invés de se humilhar diante de Deus, de reconhecer o seu pecado, isto que é arrependimento, depois de ter confessado os seus pecados a Deus, ele permitiu com que, ato sucessivo, aquele pecado pudesse se consumar e pudesse crescer, pudesse se inflamar e o orgulho tomasse conta de Davi. Por causa desse orgulho que toma conta de Davi, é quando Davi então decide encobrir este pecado, chama Urias, convida Urias, sugere que Urias vai dormir à sua casa, isto é, vai lavar os seus pés, isto é, que Urias fosse deitar-se com sua esposa. Para quê? Para que depois Urias pensasse que a gravidez da sua esposa fosse sua, quando a gravidez da sua esposa era de Davi. Mas Urias, ele, ao invés de ir para a sua casa, Urias sai da casa de Davi e Urias decide deitar-se na porta do palácio do seu rei. Dia seguinte, aqueles que levavam a refeição da mesa do rei para Urias foram informar ao rei que Urias não foi dormir para casa, mas Urias dormiu na porta do rei. E Davi manda chamar Urias e pergunta: Urias, por que tu não foste dormir lá à tua casa? Urias responde a Davi do seguinte termo: a arca do Senhor está em tendas. Jerusalém e Judá também esteve em tendas. O meu oficial, isto é, o meu comandante Joabe e os seus servos estão a dormir no acampamento. Por que é que eu hei de dormir em casa, comer e beber e dormir junto com a minha irmã, com a minha esposa? Então, pelo meu Senhor, eu prefiro deitar-me aqui à porta da sua casa. É quando Davi, apercebendo-se que Urias havia resistido, ele diz para Urias: tá bem, fique mais este dia, que amanhã vou te enviar de volta para o combate. Porque Urias está como que a rejeitar o que? A rejeitar a ociosidade, a rejeitar deitar-se à sua casa, porque Urias está aí somente para ele dar informação sobre o decorrer da guerra e aguardar nova missão do próprio rei e não voltar para ele se deitar à casa. Pensa na segunda forma, na segunda tática, na segunda manha de querer cobrir a sua vergonha. O que faz agora o rei Davi? O rei Davi convida Urias para a sua casa, serve a Urias comida, bebida, embebeda a Urias, convencido que Urias dali fosse sair e fosse mais uma vez descesse para a sua casa. Mas Urias mais uma vez sai do palácio e deita-se mais uma vez na porta do palácio do rei, juntamente com os outros servos.
No terceiro dia, Davi então escreve um bilhete. Mais uma vez, a terceira tática de Davi para tapar a sua nudez. Davi agora frustrando essa tentativa de dissimular que aquela gravidez fosse de Uria. Ele agora decide tapar aquele pecado cometendo um outro pecado. O que agora Davi faz? Davi escreve um bilhete para o seu comandante chamado Joabe, dizendo para que Joabe olhasse das diferentes posições de guerra, visse aquela que fosse mais arriscada, que os inimigos estivessem mais fortes e colocasse Urias à frente daquela posição de guerra, para que Urias fosse ferido e fosse morto e que ele não enviasse reforço para proteger a Urias. E ele envia esse bilhete com o próprio Urias, para que Urias fosse dar a Joabe. Diz na palavra de Deus que esse ato de Urias, ao não ter cedido tanto a oferta de comida, de bebida, para que fosse lavar os pés, isso remete-nos à carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz-nos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e o gozo pelo Espírito Santo. Mas também, quando nós vemos Urias a resistir essas manhas de Davi, a não aceitar e de lavar os pés, mas preferir dormir à porta do rei, esta era uma pressão que o próprio Urias estava a fazer para o Davi tivesse também a oportunidade de se arrepender e confessar os seus pecados. Tanto que o apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz-nos que ninguém pode dizer que não tem pecado, ninguém pode dizer que não é pecador, porque aí estará a enganar. Ademais, aquele que for pecador deve confessar os seus pecados a Cristo, para que Cristo, que é o Senhor, que é Yeshua, que é o Salvador, possa o perdoar. Davi resiste. Quando Urias chega lá no campo de combate, entrega aquele bilhete a Joabe, Joabe nem mais encaixa Urias na posição que o inimigo estava mais forte. Se enviar socorro, reforço para Urias, Urias acaba por naquela posição sofrer um ataque do inimigo, neste caso dos amonitas. Os amonitas ferem a Urias e Urias, o hitita, morre em combate. Morto Urias em combate, então agora Joabe, que já cumpriu com a missão que o rei Davi enviou, manda um emissário para ir dar o reporte ao rei, dizendo ao rei que eles haviam perdido uma certa batalha. E depois ele tem o cuidado de instruir este mensageiro, dizendo que se o rei questionar como é que vocês enviaram homens para aquela posição, sem reforço, sabendo que aquela posição era forte, então diga ao rei que também o teu servo Urias morreu. Quando o mensageiro chega a Davi e reporta tudo isso a Davi, Davi responde ao mensageiro dizendo que isso acontece. Às vezes a espada nos fere aqui e acolá. Entretanto, encoraja o comandante Joabe para que ele possa persistir até a vitória final. Com efeito, nós vemos que Davi desprezou a palavra de Deus. Mas, mesmo Davi tendo desprezado a palavra de Deus, Deus não desprezou a Davi. O que Deus fez? Envia mais um recurso para que
Davi pudesse se arrepender. O que Deus faz? Envia para Davi o profeta Natan. Por isso é que o trabalho de um profeta é muito arriscado, porque o profeta arrisca a sua própria vida, porque o profeta fala verdades. E porque nem todas as pessoas estão preparadas a ouvirem verdades, quando ouvem as verdades proferidas pelos profetas, que as afrontam, sobretudo porque quando são pessoas que cometem o pecado e o orgulho já passou, passam a olhar para o profeta como um inimigo. Então Deus confia a um profeta de Deus chamado Natan a missão de ir contar uma parábola para Davi. O que é uma parábola? Parábola é contar uma história breve, uma história esta que revela uma verdade complexa, sem usar nomes próprios. Então, Natan vai visitar o rei Davi, porque Betsabe agora acaba de conceber. Estava grávida de Davi, Betsabe ouviu falar, recebeu a notícia de que seu marido Urias morreu em combate. Betsabe chora, é viúva, chora a morte de seu marido Urias, mas Davi consola a Betsabe e leva Betsabe para viver consigo. O que então acontece? Betsabe nasce o filho de Davi. Quando nasce esse filho de Davi, isso não agradou a Deus. Por quê? Porque foi filho resultante de um adultério, o qual Davi não se arrependeu e depois, para querer esconder esse pecado de adultério, cometeu um outro pecado, que é homicídio. De quem? Do Urias. Deus, não gostando disso, manda Natan para que Natan fosse confrontar, fosse afrontar ao próprio rei Davi. E Natan chega a Davi e conta a Davi a seguinte parábola. Diz assim: ó rei, havia uma cidade em que nela existiam dois homens. Existia um homem muito rico. Este homem tinha muitas cabeças. Tinha ovelhas, tinha boi. Existia outro homem muito pobre. Esse homem muito pobre somente tinha uma única ovelha. Essa ovelha, esse homem pobre adquiriu-a quando era muito pequena. E ele fez crescer essa ovelha. Ele dava aquilo que restava, sobrava na sua refeição de mesa, dava a essa mesma ovelha. Dava de beber o que saía da sua própria mesa àquela ovelha. E quando aquela ovelha cresceu, era como se aquela ovelha fosse da família daquele homem pobre. Aconteceu que certa vez, este homem muito rico, que tinha muita cabeça de boi, muita cabeça de ovelha, ele recebeu uma visita. Quando ele recebe essa visita, ele, ao invés de sacrificar uma das suas muitas cabeças, ele olhou para o vizinho, que era aquele homem pobre, e mandou levar a única cabeça daquele homem pobre para sacrificar e servir a sua visita. Davi, quando ouve isso, o profeta Natan está contando uma parábola. Davi logo diz: por amor a Deus, esse homem merece a morte. E mais do que merecer a morte, também este homem deve restituir 4 vezes aquilo que ele levou. A palavra de Deus, para além dessas 3 bases bíblicas, trazendo mais 3 bases bíblicas, a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, versículos 8, ela não se... Quando se refere à condenação, de acordo com a lei de Deus, no Pentateuco, de quem tenha levado, roubado algo alheio, ela se refere no máximo a devolver o dobro.
Mas também nós encontramos que no livro de Deuteronômio se refere a devolver quanto levou e mais um quinto que corresponde a 20%. No Novo Testamento, porém, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, nós vemos que Cristo vai visitar uma aldeia que tinha lá um morador chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu ouviu falar que Cristo ia passar por aquela zona. Zaqueu sobe a uma árvore, chamando a atenção de Cristo. Cristo diz: Zaqueu, hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Zaqueu, sabendo que Cristo ia visitá-lo a casa, Zaqueu, que era um homem impuro, era um homem que levava o que não lhe pertencia, era um homem que cometia infâmia diante de Deus. Zaqueu usou daquela oportunidade que Cristo vai lhe visitar a casa para que Zaqueu confessasse o seu pecado diante de Cristo. O que é que Zaqueu fez? Zaqueu, logo que Cristo entra na sua casa, Zaqueu diz ao Senhor: Senhor, eu irei vender a minha riqueza, que era uma riqueza ilícita, irei dar a metade, irei doar a metade da minha riqueza aos pobres. E a todo aquele que eu tenha defraudado, eu irei lhe restituir 4 vezes. Esta é a única passagem que nós encontramos que alguém se refere à restituição de 4 vezes o que tenha defraudado. E é precisamente este juízo que o rei Davi faz quando o profeta Natan lhe conta esta parábola. Com efeito, o profeta Natan logo diz a Davi: esse homem que você está a dizer que merece a morte, és tu. E quando o profeta Natan então confronta Davi com essa verdade, Davi logo, prontamente, Davi se arrepende. E Davi diz ao profeta Natan: eu pequei contra o Senhor. O profeta Natan então logo diz ao rei Davi que também Deus perdoou o teu pecado, porquanto não irás morrer. Mas fica a saber que, não obstante a isso, o juízo ou a justiça de Deus vai descer contra si. Por quê? Porque Deus, o profeta Natan começa a dirigir a Davi a palavra de Deus, dizendo que Deus te fez um rei. Ele te deu o palácio que era de Davi e Saul. Deu-te as mulheres que eram de Saul. Deu-te ainda outras mulheres, propriedades, bens, e ainda assim tu mataste, desejaste mulher que não era tua, que era mulher alheia, e ainda assim mataste a espada o hitita Urias. Então, de igual forma, também a espada não irá cessar em tua casa. E segundo, do mesmo modo que tu adulteraste contra uma mulher, também de dentro da tua casa, mulheres irão também serem abusadas. E depois do profeta Natan terminar a missão, essa difícil missão, o profeta Natan sai. Quando o profeta Natan sai, aquela criança que nasceu de Betsabe com Davi fica gravemente doente. Esta criança fica gravemente doente. Então Davi, que já tinha conhecido o juízo de Deus, Davi começa a entrar em desespero. Consequentemente, Davi então começa a orar. Davi começa a jejuar. Davi prostra-se com a sua face sobre o chão. Enquanto Davi vai buscar no Senhor, vai se arrepender no Senhor, que é aquela que nós vimos
Salmos 51, versículos 1 em diante. Os anciãos que assistiam a Davi, eles puseram-se de pé. Por quê? Porque Davi continuou por muito tempo e eles já estavam preocupados com Davi. E põem-se de pé a convidarem Davi para a refeição. E Davi nega cessar de orar, de jejuar, de prostrar-se por terra ao chão e ignora simplesmente os anciãos. Davi persevera em oração, em jejum, prostrado com a face no chão, até que de repente Davi começa a ver que os anciãos começam a murmurar entre si. Por quê? Porque passados 7 dias da doença daquela criança, aquela criança morre. Davi, quando se apercebe que aqueles homens estão a murmurar entre si, Davi então pergunta aos anciãos: a criança já morreu? E eles confirmam: sim, a criança já morreu. Para a surpresa dos anciãos, Davi, ao saber que a criança já morreu, Davi levanta-se sozinho, Davi lava-se, unge-se, põe novas roupas e Davi sai, vai até ao templo e foi adorar a Deus. A palavra de Deus em Salmos capítulo 5, versículos 5 a 11, se refere que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E nós vemos que apesar do rei Davi ter desprezado a Deus, Deus não desprezou o rei, enviou o profeta Natan para que expusesse a nudez do próprio Davi, e Davi se arrepende diante do Senhor. Este arrependimento de Davi diante do Senhor faz-nos aqui também ter em conta aquela que é a tática de Satanás. Por quê? Satanás, ele se rebeliou contra Deus. E ele busca, a todo custo, atrair, puxar mais pessoas para que juntamente consigo também possam receber a condenação eterna, onde? No juízo escatológico. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz que quando chegar o término daquele período dos 1000 anos, Satanás será solto e ele irá procurar arrastar mais pessoas possíveis para que juntos de si possam ir para a condenação eterna, porque o diabo já sabe, Satanás já sabe que já foi expulso e, consequentemente, já tem esta condenação eterna. Consequentemente, Apocalipse 20, versículos 5 a 10, diz-nos que depois disso, de Satanás ser solto após aquele período de 1000 anos, ele vai procurar arrastar o maior número de pessoas possíveis para que também essas pessoas possam ir para onde? Para a eternação, para a condena, eternação eterna. Fogo, enxofre, e lá onde vai estar quem? Vai estar o dragão, vai estar a besta e vai estar o falso profeta, que ele também vai a todo custo arrastar o maior número de pessoas junto a si. Este arrependimento de Davi remete-nos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28, em que lá Cristo diz aos seus discípulos que convinha que ele fosse até Jerusalém para poder padecer. Isto é um período em que Jerusalém é um lugar perigoso, tal como vimos que Jerusalém foi perigoso para a salvação de Davi, mas que Davi depois foi perdoado, porque Davi priorizou a sua salvação do que o juízo eterno de Satanás. E mesmo Davi tendo pecado, ele se arrepende, confessa os seus pecados e o Senhor o perdoa, mas também nós vemos que Cristo, em Mateus 16, versículos 24 a 28,
ele também diz aos seus discípulos, convém que eu vá a Jerusalém padecer. E Simão Pedro diz a Cristo, tenha compaixão de si próprio. Por que vais para lá, sabendo que lá é um lugar arriscado? E Cristo diz então a Simão Pedro, sai-te de mim, Satanás, para trás, porque isto que estás a falar é da carne, isto não é do Espírito, isto não é o Pai que está no céu que te revela. E tu não entendes as coisas dos céus, as coisas sobrenaturais. Cristo prossegue dizendo-os que quem quiser ir após mim deve negar a si próprio, carregar a sua cruz e seguir os passos de Cristo. O que é seguir os passos de Cristo? É se submeter a quê? A testes. É fazer prova da sua fé. Como? Permanecendo em Jerusalém. Jerusalém é um lugar perigoso, mas Jerusalém é um lugar onde nós somos visitados por Cristo. Por quê? Porque é em Jerusalém onde Cristo foi, mesmo sendo um lugar perigoso, porque era em Jerusalém que Cristo iria consumar a sua missão. Para quê? Para vencer o pecado, o inferno e a morte. Por essa razão é que nós vimos que Cristo é Yeshua, é o Salvador, porque ele veio para tirar o pecado da humanidade. Quando Davi se arrepende, ele depois vai adorar a Deus, lava-se, unge-se, veste-se, vai adorar a Deus. Então, ele depois volta de adorar a Deus e pede que lhe sirvam pão à mesa. Os seus servos perguntam, mas Senhor, quando o menino estava doente, tu não querias comer. E agora que o menino morreu, queres comer. Por quê? Davi responde para eles assim, quando o menino estava doente, eu jejuei, orei, prostei-me por terra ao chão, porque achei que Deus fosse ter pena de mim. Mas agora que a criança morreu, ainda que eu jejue, a criança já não vai voltar para mim. Eu é que irei ter com a criança. Eu é que irei morrer como mortal que sou e também irei ir para o destino desta criança. Diz a palavra de Deus que depois disso, Davi foi consolar a Betsabe por ter perdido o filho pelo segundo choro de Betsabe. Primeiro perdeu o marido Urias, agora perdeu esse primeiro filho. Então Davi vai consolar a Betsabe e, mais uma vez, deita-se com Betsabe. Ela concebe pela segunda vez e ela agora dá um outro filho, o segundo filho, que este sobrevive. E Davi dá a este segundo filho o nome de Salomão. Ainda Deus envia Natã para que Natã fosse visitar a Davi, agora que Davi acaba de ter o segundo filho. Diferentemente da primeira visita de Natã, quando nasceu o primeiro filho, que Natã ia contar a parábola e explicar que a espada não iria cessar a sua casa, agora Natã leva uma outra notícia para Salomão, para Davi, agora que nasceu o segundo filho chamado Salomão. Qual é a notícia que Natã leva agora para Davi? Ele vai dizer que Davi tinha que dar àquele filho o nome de Jedidias, que significa o amado de Deus. E isto era um sinal de que Deus havia perdoado o pecado de Davi pelo arrependimento que Davi demonstrou. Depois disso, então, os homens de Davi intensificam a guerra contra os amonitas e Joabe cerca a cidade e então Joabe, estando para dar o assalto final, manda chamar Davi para que Davi também pudesse descer e Davi pudesse liderar aquela batalha final, porque senão iria ocorrer que se ele, como comandante Davi, presidisse aquela batalha, o povo haveria de acreditar a vitória ao seu comandante Joabe e não ao próprio Davi. E então, Davi leva os seus homens, descem até aquela posição, porque Joabe já havia sitiado os inimigos,
E então Davi lidera aquela batalha, tendo ficado cerca de 2 anos longe do combate, a viver esta situação de adultério, homicídio, arrependimento e depois nascimento de Salomão. Então vai e eles então fazem o quê? O ataque final aos amonitas, vencem os amonitas e então Davi é-lhe posto a coroa do rei dos amonitas, que era uma coroa que dizia-se que pesava um ciclo de prata, e era uma coroa que também tinha pedras preciosas à sua volta. Davi se aposta de todos os despojos dos amonitas e então regressam para Jerusalém. Estando agora em Jerusalém, acontece o segundo juízo de Deus. Como? Um dos filhos de Davi, chamado Amon, que era o filho mais velho de Davi, o primeiro filho que Davi teve quando estava ainda em Hebron, chama-se Amnon. Este filho de Davi, chamado Amnon, ele desejou, amou, até ficar doente, uma menina, uma mulher chamada Tamar, que por sinal era irmã de Amon. Dos dois eram filhos de Davi. Mas Amon era filho de uma mãe e Tamar era filho de outra mãe, mas ambos filhos de Davi. Tamar era da mesma mãe que Absalão, outro filho de Davi. Absalão era o terceiro filho de Davi, Amon era o primeiro filho de Davi, mas eles de mães diferentes. O que aconteceu? Este Amon, ele começou a perder apetite, começou a adoecer. Então, um dos amigos dele, chamado Jonadab, por sinal, esse amigo de Amon, chamado Jonadab, era primo de Amon. Por quê? Porque ele era filho do irmão de Davi, chamado Chamá. Chamá era o terceiro filho de Jesse. Davi era o 8º filho de Jesse. Então, o irmão mais velho de Davi, chamado Chamá, tinha um filho chamado Jonadab. E Jonadab era amigo do filho de Davi, chamado Absalão. Chamado Amon. Então, esse Jonadab, amigo de Amon, pergunta a Amon: por que tu estás magro? O que se passa contigo? Ele diz que eu amo a minha irmã chamada Tamar e por isso é que não tenho apetite. Este amigo dele, como era esperto, disse-lhe o seguinte: por que tu não pedes, ou não finges estar doente, para que fingindo estar doente, possas pedir ao teu pai que a tua irmã possa te servir uma refeição? Então, Amon finge ficar doente. E o seu pai, Davi, vai visitar Amon. Na visita a Amon, então, Amon pede ao pai Davi que ele fosse ser servido uma refeição com a sua irmã chamada Tamar. E Davi não estava longe de perceber a maldade por detrás deste ato, deste jeito, tão pouco de saber que aquela doença era simulada. Então Davi manda com que a sua filha Tamar pudesse preparar uma refeição para o seu irmão Amon. E então Tamar prepara bolos e vai servir a Amon. É quando Amon diz à sua irmã Tamar que convinha que Tamar mandasse para fora todos que estavam em casa, que eles ficassem sós e que ela viesse servir a ele pessoalmente, pois somente assim é que ele poderia aceitar comer. Vão todas as pessoas fora de casa, fica somente Amon e Tamar. Quando Tamar aproxima-se para dar a refeição ao seu irmão Amon então anuncia a Tamar o seu desejo oculto, convidando a sua irmã Tamar para que se deitasse com ele. Tamar então diz a Amon dos perigos que isto significava, dizendo primeiro que não é assim que se faz
em Jerusalém. Segundo, eu irei ter muita vergonha por isso acontecer. Porque Tamar era uma mulher virgem. Eu irei sentir vergonha por isso acontecer. E terceiro, tu vais ser considerado um homem louco. E por isso também pode receber o que é uma condenação, um juízo. E, em quarto lugar, convinha que tu falasses isso ao nosso pai Davi, talvez ele possa aceitar. Mas Amon não quis ouvir nem respeitar nenhuma dessas advertências de Tamar. Amon à força toma a sua irmã Tamar e pratica o incesto. A palavra de Deus diz que após Amon praticar o incesto, ele sentiu repulsa da sua própria irmã Tamar, que ele de seguida expulsou ela de casa. E ela disse a ele: isso que agora tu estás a fazer de me expulsar de casa depois de teres me violado é mais grave do que teres me violado. Então ele não quis saber, mandou os seus homens tirarem Tamar à força da sua casa. Tamar saindo de casa, ela rasgou as suas vestes, que era uma túnica comprida, que era uma veste que usavam mulheres virgens. Ela rasgou as suas vestes, ela pôs cinza sobre a sua cabeça, levou as suas mãos à sua cabeça e começou a chorar de pranto. O seu irmão de Tamar, chamado Absalão, apercebe-se que a sua irmã Tamar tinha sido violada, assediada, agredida. Então Absalão pergunta a Tamar: vês tu da casa do teu irmão Amon? E Tamar diz que sim. Então Absalão acolhe a Tamar dizendo: vem e fica em minha casa. A partir daquele momento Absalão começou a sentir ódio do seu irmão chamado Amon. Então Absalão ficou a cuidar de Tamar durante um período até Tamar se recuperar. Passou um período de 2 anos. Davi não fez nada contra o seu filho Amon, porque a palavra de Deus pune o incesto, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 35, versículo 21. É Levítico, livro de Levítico, capítulo 18, versículo 11 e versículos 21, diz que quem comete o incesto, de acordo com a lei, deve ser morto. Significa que Davi deveria agir pela lei que conhecia, para que através da justiça, em observância à lei, o seu filho Amon também fosse morto pelo incesto que cometeu com sua filha. Davi não fez, Davi somente ficou triste. E depois, Davi acabou por se esquecer. Não se esquecer, mas acabou por perdoar ao seu filho Amon. Só que perdoa Davi a Amon, mas aquele ódio passa para o filho de Davi, chamado Absalão. E Absalão começa a ter ódio do seu irmão Amon por aquilo que fez a irmã dele. Passa um período de 2 anos. Absalão não vê Davi agir contra o seu irmão. Absalão então entende fazer justiça pelas próprias mãos. O que Absalão fez? Era uma altura de ele tosquear. Então ele convida o seu pai e todos os seus irmãos para irem. O seu pai rejeita, dizendo que há de ser muito pesado para si. Eu e todos os irmãos irmos para esta celebração por tu estares a tosquear. Então Absalão insiste, dizendo que então permita que vão pelo menos os meus irmãos para tosquear. Davi pergunta: por que tu queres que os teus irmãos todos vão tosquear? Absalão insiste que todos os irmãos, que o pai permitisse que todos os seus irmãos fossem para a sua fazenda. E então Davi acaba por aceitar e abençoa a Absalão. Absalão então fala a parte com os seus servos de casa, dizendo que
quando eu embriagar o meu irmão Amon, vocês devem matar o meu irmão Amon. Dito e feito, chegam todos os irmãos na fazenda de Absalão. Absalão embebeda o seu irmão Amon e depois os próprios homens de Amon, obedecendo à ordem do seu senhor, eles acabam por matar o seu irmão Amon. Todos os outros irmãos de Davi, quando viram aquele ato, eles, em choros, em pranto e com medo, pegaram em si e saíram dali de regresso para Jerusalém. Lá em Jerusalém, o rei Davi ouve falar que todos os filhos dele haviam sido mortos por Absalão. Aquele sobrinho de Davi chamado Jonadab, que era amigo de Amon, que deu a ideia a Amon sobre como é que ele poderia se aproximar da sua irmã, ele diz ao seu tio Davi que não são todos os teus filhos que morreram, foi somente Amon. Porque Absalão teve ódio de Amon desde o tempo em que Amon cometeu incesto contra a sua irmã Tamar. Passado um tempo, então Davi vê muitos homens a virem e ele vê de repente os seus filhos chegam todos a chorarem. Estão todos a chorarem, está Davi também a chorar por causa daquela situação. Ora, acontece também agora mais um outro crime, que é o filho de Davi, Absalão, que mata o seu irmão Amon, e também a lei estabelecia que aquele que comete suicídio também tem direito a ser morto, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 35, versículo 21. Mas Davi, mais uma vez, não age usando a lei para fazer justiça contra o homicídio do seu filho Absalão. Somente Davi ficou triste com Absalão e Absalão então foge de Jerusalém e vai até Talmai. Talmai é o avô de Absalão, porque é o pai da mãe de Absalão, chamado Maca. E então Absalão foge, vai ficar na casa do seu avô materno, para que pudesse escapar da justiça ou da fúria do seu pai Davi. E lá Absalão permaneceu durante 3 anos. Então, como nós vimos, tudo quanto o profeta Natan havia anunciado como sendo o juízo de Deus para Davi, começou a acontecer, como vimos aqui, e há mais atos do juízo de Deus que veio sobre Davi, é resultado de Davi ter cometido adultério e depois não tendo se arrependido e através da concupiscência dos olhos cometeu adultério e depois quis tapar essa nudez, como ao invés de se arrepender e pedir perdão ou confessar os seus pecados, cometeu um outro crime que foi agora homicídio para tapar o primeiro e acabou por matar o seu servo Urias, o hitita, a espada. É quando Deus envia o profeta Natan, vai confrontar o rei Davi. O rei Davi confessa o seu pecado, mas Natan diz que Deus te perdoa, mas não vais morrer, mas o juízo de Deus irá se abater contra si. Tendo chegado a este momento, termina o momento da exposição. Fica agora aberto o momento para a colocação de questões, de forma a podermos tornar o nosso estudo mais integrado. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Aqui vou pedir uma ajuda. Às vezes as perguntas podem não estar bem formuladas, mas pronto, serão essas mesmo. A primeira é: o Davi tinha o Espírito de Deus, mas quando decidiu ficar e cometendo pecado, será que o Espírito de Deus ainda estava com ele? A seguir, como Deus julgou o rei Davi com tudo o que aconteceu na sua governação, será que ele não sabia a lei de Deus? Última questão. Será que o arrependimento do rei Davi
foi verdadeiro ou não. E Deus aceita uma pessoa que volta a cometer o mesmo erro com a mesma mulher? Obrigado. Paz, irmãos em Cristo. Quero desde já agradecer pela palavra. Uma palavra que fala muito comigo, não só com a igreja, no geral, universal, porque a dado momento fala-nos de acomodarmos-nos ou buscarmos dizer que já fizemos o suficiente para Deus. Este é o momento de colhermos frutos. Portanto, para Deus não existe um tempo para parar de o servir, como o caso do Davi, não teria se feito a batalha para dado momento ficar em casa e degustar ou viver ou sentir ou colher os frutos das suas batalhas vencidas no passado. Tanto isto fala muito comigo e também aqui há um ensinamento claro, uma parábola muito bem dita pelo profeta Natan, que é a vara ou a ira do Senhor, ela ela não volta atrás a dado momento pelo nosso arrependimento. Por quê? Porque no caso aqui foi um pecado tapado por um outro pecado. Portanto, Deus declarou a ira dele contra o Davi, e ainda que o Davi depois se arrependesse e buscasse orar, vigiar, voltar a ter uma comunhão com Deus, Deus a dado momento aceitou a oração, o perdoou, mas essa ira sobre a vida ou a descendência ou parte da descendência do próprio Davi não cessou, de tal forma que foi uma sucessão de incestos e mortes entre irmãos e pronto, era mesmo para Deus nos fazer compreender nos dias de hoje de que aquele que peca consciente e busca fechar o pecado com outro pecado, buscar fechar, tapar o buraco do pecado por si próprio, a não ser reconhecermos o nosso pecado, porque também a aula de hoje fala de que ninguém neste mundo poderia dizer que não pecou, nunca pecou. Mas a capacidade é esta de nós sempre voltarmos a Deus, dizermos que pecamos aqui, não buscar fecharmos por nós mesmos os buracos que foram criados pelos nossos pecados. Portanto, isso fala muito comigo, fala muito com a igreja, é muito atual, é um tema que a dado momento vem todos os dias reforçar ou nos chamar a uma santificação, a uma busca pelas coisas celestiais constante. Tanto que é mesmo estarmos sempre a orar, a ler as escrituras sagradas, a fazermos aquilo que são aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus é nós oferecermos nossa vida a Ele e fazermos-nos instrumentos da propagação do seu nome nesta terra, enquanto formos seres que estão vivos e a respirarem, porque estamos aqui a respirar é tudo graças a Ele. Então nós retribuímos essa graça a Ele quando nós nos dedicamos ao Evangelho e nos preocupamos em levar a salvação que Ele nos concedeu de graça
para o próximo. Tanto para completar esta felicidade, essa alegria, esse banquete celestial, gostaria cá de tecer algumas questões. A primeira delas, quero muito bem, eu também tinha algumas similares com as do irmão Toll, tanto vou algumas, só para não sermos repetitivos, acho que não estão assim repetidas aí. Uma delas é: qual é a guerra que os servos de Deus hoje devem se fazer e quais são as armas que estes devem levar de modo a vencer o inimigo? Quais são os riscos de buscar fechar ou tapar buracos de nossas transgressões por conta própria? Buracos de nossas transgressões por conta própria ou com outras transgressões. Qual é o galardão para aqueles... Qual é o galardão de Deus? Desculpa, qual é o galardão de Deus para aqueles que são sentenciados à morte pelo Satã por defender a fé e a verdade? Como é que hoje podemos nos rebelar contra a concupiscência? Qual é a importância do jejum, oração, arrependimento no processo da salvação? Hoje, quais são os perigos que os pregadores da verdade, que são os profetas, entre aspas, correm em um mundo dominado pelo pai da mentira? Por último, o Davi era um rei segundo o coração de Deus, porque Deus permitiu que o pecado adentrasse no coração de Davi. Ou seja, qual é o ensinamento por detrás deste acontecimento? Amada Igreja, louvo ao Senhor pela vossa vida e por se permitirem vulnerabilizar, expondo sentimentos, emoções, em forma de dúvidas, comentários, curiosidades, que vão nos ajudar a tornar o nosso estudo mais interessante e mais proveitoso. Passo agora a responder estas 11 questões que foram endereçadas pela sua ordem de chegada. A primeira destas, e muito boa, muito profunda, é: o Davi tinha o Espírito de Deus, mas será que o Espírito de Deus ainda estava com ele quando decidiu pecar? Ora, a palavra de Deus diz-nos que ninguém é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa inclinação para o pecado.
nós somos tentados pela concupiscência dos nossos olhos, concupiscência da nossa carne, que ninguém está alheio a passar ou a enfrentar este inimigo. Este inimigo é a arma que o diabo usa para poder criar a queda espiritual e, consequentemente, perdermos a salvação. O que aconteceu no caso de Davi? Davi tinha sido ungido pelo Senhor, Davi tinha recebido o Espírito do Senhor, mas quando Davi peca, ele ali não estava a ser tentado pelo Senhor, nem era o Espírito do Senhor que o fez pecar. Davi pecou pelo livre-arbítrio quando Davi decidiu, desde o momento em que Davi decidiu não se fazer a guerra, no período em que os reis iam às guerras, e Davi deu-se o tempo ou decidiu se dar o descanso ficando no palácio. Foi aquela ocasião que permitiu com que entrasse o pecado em Davi através dos seus olhos. Por essa razão é que o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, diz que ninguém poderá dizer que não peca, porque quem assim o disser, este é um mentiroso, pois Cristo é aquele que está sempre pronto, preparado, predisposto. Por quê? Porque ele já veio para tirar o pecado do mundo. Então, aquele que confessa os seus pecados e se arrepende verdadeiramente, este é imediatamente perdoado pelo Senhor. Então, isto é o que aconteceu com o rei Davi. Número 2. Como Deus julgou o rei Davi na sua governação? Será que ele não conhecia a lei de Deus? Davi conhecia a lei de Deus, Davi tinha o Espírito de Deus, mas Davi não estava isento do erro. Dizemos que o erro resulta daquilo que representa a nossa concupiscência, aquilo que representa o nosso livre-árbitro. Significa isto que Davi, ele esteve em situações tal que ele pudesse usar a lei. Designadamente, quando ele vê o seu filho, neste caso Amon, a cometer incesto contra a sua filha Tamar, o grande peso de consciência que Davi tinha é Davi saber que aquilo estava a acontecer por causa de um pecado que ele havia cometido no passado, por causa da vara de Deus sobre a sua casa, por causa, assim dizer, do adultério que ele havia cometido no passado. Então, isso foi o que deixou Davi impotente. Por quê? Davi já tinha conhecido a misericórdia de Deus, pois Deus perdoou Davi ao Davi ter se arrependido de coração. Então, a esperança de Davi agora era de ver também o seu próprio filho a se arrepender, para que o próprio Deus pudesse agora perdoar também o seu próprio filho, neste caso Amon. Também Davi viu uma situação de infração da lei quando o seu filho Absalão mata, cometendo injustiça pelas próprias mãos, ao seu irmão Amon. E Davi sabia que o primeiro que falhou foi o próprio Davi, que não foi ele quem fez justiça contra o seu filho Amon, pelo fato que nós acabamos de explicar, mas também Davi não faz justiça contra o seu filho Absalão, que também, de acordo com a lei, também tinha o castigo que era a morte por ter também cometido homicídio. Mas, mais uma vez, Davi aqui carregava o peso do quê? De saber que aquele pecado que os seus filhos estavam a cometer resultava de uma brecha que ele próprio havia cometido no passado, pois ele também havia morto a espada o hitita Urias. E Davi, agora que também já conheceu o perdão de Deus pelo seu arrependimento, é Davi que também tem a esperança que o seu filho Absalão também pudesse se arrepender para que pudesse conhecer o perdão
de Deus. Sabendo Davi que mesmo que seus filhos se arrependessem, também eles não estariam isentos do quê? Do juízo do Senhor. Número 3. O modo de vida das pessoas desde a fundação do mundo foi sempre de guerra. Será que o homem em algum momento viveu uma paz plena entre os povos da antiguidade até agora? Nós, no entanto que o mundo físico ele vive um estado de guerra constante como reflexo, como consequência do estado de guerra eterna, de guerra teológica, de guerra divinal, de guerra eterna entre Deus e Satanás. Então, porque o homem se afastou de Deus, os homens entre si já não têm paz. E essa paz é prometida em Cristo, quando Cristo veio anunciar e instaurar o reino. Neste período, desde o regresso de Cristo até o segundo regresso de Cristo, terão paz interior, terão paz no coração a todo aquele que confessar os seus pecados e se arrepender ao Senhor. Todos aqueles que forem salvos por Cristo irão experimentar a paz do reino milenar de Cristo nos seus corações. Somente a paz eterna será consumada quando Cristo regressar e nesta segunda vinda, então, todos os eleitos irão receber como galardão aquilo que se chama de paz eterna. Número 4. Será que o arrependimento do rei Davi foi sincero? E será que Deus aceitou uma pessoa que cometeu o mesmo pecado com a mesma mulher? O que acontece é que a primeira vez que Davi envolve-se com Betsabe, ele peca, mas a segunda vez já não. A primeira vez peca por quê? Porque Betsabe tinha um esposo, que era Uria. Mas a segunda vez já não peca. Por quê? Porque naquela altura a poligamia era permitida e Davi já agora leva a Betsabe e faz de Betsabe sua esposa e Uria já é morto. Consequentemente, na segunda vez que Davi envolve-se com Betsabe, foi após Davi ter se arrependido, ter confessado o seu pecado para Deus, Deus ter lhe perdoado, pois ele depois desse vai consolar a Betsabe. Por essa razão é que como sinal, como símbolo de que Deus perdoou esta segunda vez, Deus mandou com que o profeta Natan fosse anunciar a Davi que este filho daria o nome de Gedidias. Número 5. Qual é a guerra que os servos de Deus hoje devem se fazer e quais são as armas que devem levar de modo a vencer o inimigo? A guerra que os servos de hoje devem se fazer é a guerra de renunciarem à vontade da carne. Essa que é uma guerra que o cristão trava consigo, não com os outros. Primeiro é consigo. Se você não está em paz consigo, consequentemente você não estará em paz com os outros. Então, a primeira guerra que o cristão trava no mundo é a guerra consigo mesmo, de ter autocontrole, de ter autodomínio, de agir e andar em espírito. Somente vence e anda em espírito aquele que mortifica continuamente a sua carne para não dar ocasião à concupiscência do olho e à concupiscência da carne. E a arma que deve levar de modo a vencer o inimigo é a de obedecer à palavra
de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Número 6. Quais são os riscos de buscar tapar buracos de nossas transgressões por conta própria ou por conta dos outros? O risco de nós buscarmos tapar os buracos de nossas transgressões é o orgulho. Por quê? Porque quando nós não nos arrependemos, aquele pecado anterior, ele acusa-nos no sentido de nós acharmos que podemos continuar a viver no pecado, ou que aquele pecado é uma infração, uma agressão, é algo que não está ao coberto da vista do homem. É algo que nós achamos que foi uma ofensa, que não foi uma ofensa pública. Isto é, nós pecamos, muitas das vezes, por interesses egoístas e próprios, mas todo um pecado prejudica a uma outra pessoa. Ainda que aquela outra pessoa viva os prejuízos do pecado que nós cometamos e a pessoa não saiba qual é a razão objetiva dos prejuízos que está a viver pelo pecado que outra pessoa cometeu, aquele pecado não fica impune, porque aquela mesma pessoa também irá rogar pela justiça de Deus. Consequentemente, se nós não nos arrependemos, não pedimos perdão a Deus por aquele pecado que nós cometemos, consequentemente, aquele pecado vai nos tornar orgulhosos e vai nos convencer, porque o diabo é o pai da mentira, ele usa o pecado para que nós possamos continuamente a alimentar aquele pecado e achamos a certa altura que aquele pecado é normal. E daqui a um pouco começamos a normalizar esse mesmo pecado, como por exemplo o pecado da mentira. Uma pessoa que comete o pecado da mentira, que vive de mentir, que quer agradar as pessoas para alcançar os seus próprios interesses, objetivos, materiais, concupiscência da carne, dos olhos, aceitação diante das pessoas e não se arrepende diante do seu pecado, ele vai tornar a sua língua corrompida. Consequentemente, ele vai viver do pecado, porque vai ser obrigado a ter que alimentar aquele pecado cometendo outro pecado. Isto é, vai ter que usar da mentira para justificar a mentira anterior que usou. E sem saber, vai estar sempre envolvido em mentiras. Por quê? Porque não se arrependeu daquela mentira que disse no passado, consequentemente vai ter que justificar aquela mentira dizendo outra mentira. Para destapar as mentiras para frente, a pessoa tem que abrir lá atrás e falar a verdade e viver a verdade. Número 7. Qual é o galardão de Deus para aqueles que são sentenciados à morte por Satanás por defenderem a fé e a verdade? O galardão para aqueles que são sentenciados à morte por Satanás por defenderem a fé e a verdade é: bem-aventurado todo aquele que sofre perseguição pelo meu nome. A esses será concedido o reino. Estes irão herdar o reino. Número 8. Como é que hoje podemos nos rebelar contra a concupiscência da carne e dos olhos? Nós podemos nos rebelar contra a concupiscência da carne e dos olhos buscando o reino de Deus e a sua justiça, buscando pelas bênçãos materiais, buscando pelas coisas eternas, priorizando as coisas eternas, que é a nossa salvação. Isso remete-nos àquilo que é a mensagem sobre o reino. João Batista e o próprio Cristo, João Batista, que veio para preparar o caminho, quando ele anuncia o reino, ele diz: arrependai-vos. Então, a mensagem principal é o que? É o arrependimento. Número 9. Qual é a importância de jejuar, orar e arrepender-se no processo de salvação? O jejum, a oração e o arrependimento é a forma de nós confessarmos os nossos pecados. É a forma de nós nos
expormos, de fazermos-nos pequenos, de nos humilharmos diante de Deus, de mostrarmos a nossa necessidade e dependência para com o Senhor, de buscarmos sermos cobertos pelo sangue de Cristo, de buscarmos sermos santificados continuamente pelo Senhor. Porque quando a pessoa já é salva, não é porque já terminou. Porque a salvação é uma questão do já, sim, é imediato, sim, mas isso logo implica e obriga a pessoa a estar continuamente a se santificar. Para quê? Para poder conservar a coroa da justiça até ao fim, de forma a combater o bom combate, guardar o depósito de fé e tomar posse do galardão, conforme temos visto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Número 10. Hoje, quais são os perigos que os pregadores da verdade correm em um mundo dominado pelo pai da mentira? Quais são os perigos que os profetas correm por um mundo dominado pelo pai da mentira? O perigo que os profetas correm em serem aqueles que expõem a nudez, que destapam a mentira, que confrontam o diabo e todos os seus instrumentos, é que eles correm o risco da sua própria vida. São pessoas que, por serem profetas de Deus e não profetas do homem, eles arriscam a sua própria vida, porque por todo aquele que é exposto à sua mentira, à sua nudez, que é exposto à sua inverdade, passa a olhar para estes que são mensageiros da verdade, para estes que vestem a couraça da justiça como sendo perseguidores. Consequentemente, eles passam a perseguir, por assim dizer, aos profetas. E o preço que os profetas pagam é mesmo a perseguição. Por quê? Pois os profetas são negados, são rejeitados, são perseguidos, os profetas são mártires. Consequentemente, todo aquele que prega a verdade é um potencial mártir. Por quê? Porque arrisca a própria vida. Por que Deus permitiu que o pecado adentrasse no coração de Davi? Então, como nós vimos, nós falamos muito sobre isso, nós dissemos que foi o livre-arbítrio de Davi. Deus permitiu com que o pecado entrasse no coração de Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. Mesmo Davi tendo pecado, Deus mostrou o que? A sua justiça. De que forma? Porque Davi, quando pecou, arrependeu-se, consequentemente Deus perdoou Davi do pecado, isto é, Davi não morreu, mas Davi conheceu a ira de Deus por, mesmo tendo se arrependido, Deus não deixou de castigar ou de fazer com que tudo aquilo que foi o débito que Davi realizou ao prejudicar outras pessoas, também aquilo pudesse sentir na sua própria carne. Trata-se de salvação, que é uma questão de espiritualidade, é uma questão do espírito, mas não significa que uma pessoa que tenha cometido pecado, tenha se arrependido, tenha sido perdoado por Deus, o seu corpo não fica isento de sofrer as consequências do pecado. Então, significa que Davi desprezou a Deus, mas Deus não desprezou a Davi. E quando o profeta Natan foi expor a nudez de Davi, Davi de pronto disse: eu pequei contra Deus. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, façam like às nossas páginas e não se esqueçam de subscrever para que sempre possa ser notificado dos nossos novos conteúdos. Encontre esses conteúdos nas nossas páginas digitais e não se esqueça de partilhar com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre-nos nas páginas do Facebook, Instagram e do YouTube. Antônio Sende, LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP. Nosso webpage, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.